Salve, camaradas! Hoje nós vamos fazer aqui o nosso segundo react reagindo a Tabata Amaral. Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever e fazer seus comentários aí. Vamos lá, vamos para o nosso segundo react aqui do canal. Ele perguntou: metade das matérias ensinadas não serão usadas pelos alunos. Qual o motivo de não enxugar as grades e rever o modelo de ensino? Então, a gente já começa aí com uma premissa bem complicada, né? Ele afirma que metade das matérias que são apresentadas hoje no currículo do ensino médio não serão utilizadas pelos alunos. Eu não sei de onde ele tirou essa informação, né? Falta referências aí. Mas a gente pode pensar no seguinte: o que ele está dizendo que não serão utilizadas? Será que a gente não vai utilizar na nossa vida conhecimentos em história, química, matemática, geografia, física? Enfim, a gente precisa desses conhecimentos o tempo todo, né? Ou ele está se referindo unicamente à vida profissional das pessoas, ou seja, a formação do ensino médio ela é para o mercado de trabalho. Se ele está dizendo que essas matérias não vão ser utilizadas, né, ele está partindo do princípio de que não vão ser utilizadas na vida profissional da pessoa. Então, ele coloca o ensino médio como único e exclusivamente com a função de formar para o mercado de trabalho. Isso é um problema muito grande, né? Porque a gente precisa de uma formação mais humanitária, a gente precisa entender o mundo, a gente precisa entender o mundo à nossa volta, né? E o colégio pode oferecer importantes subsídios para isso, né? Ajudar bastante a gente no entendimento disso. Mesmo se a pessoa for trabalhar na área de informática, é importante ela ter conhecimento em história, ela saber, né, a história do seu país, entender, né, em que posição, que momento histórico ela está vivendo, ter conhecimento sobre sociologia, ter conhecimento sobre biologia, né? Quando você vai ler uma bula de um remédio, é importante você ter algumas noções básicas ali de química, entender por que o funcionamento daquele remédio se dá daquela forma. Enfim, para a gente ter uma vida cada vez mais autônoma, a gente precisa de cada vez mais conhecimento. Se a gente parte do princípio de que o colégio está formando unicamente para o mercado de trabalho, a gente está tendo uma vida cada vez mais dependente, uma formação voltada cada vez mais dependente para a nossa vida profissional. E quando a gente sai da nossa vida profissional, a gente fica meio que de mãos atadas, assim, a gente não tem muito o que fazer, né? Porque a gente não foi formado para isso, a gente não tem conhecimento para atuar naquelas áreas, e a ideia de que o colégio só está formando para o mercado de trabalho nos dá também uma insegurança nas nossas ações, né? Então a gente perde um pouco da nossa autonomia, né? De uma visão mais global da sociedade, do mundo e de nós mesmos, né? Tem tudo a ver com a discussão de escola integral. Sobre gerenciar A gente tem que ter matemática, português, etc. Mas a gente tem que ter educação financeira, a gente tem que ter esporte, a gente tem que ter teatro. Enfim, a gente tem isso, né? A gente tem esporte, a gente tem educação física, a gente poderia ter teatro, né? Tem o currículo, no currículo tem lá educações artísticas, né? Artes, que poderia ter teatro ali também. Por que a gente não tem essas disciplinas? Porque os colégios hoje não têm uma boa estrutura, não têm uma boa infraestrutura. Você precisa investir em infraestrutura para os colégios também, né? Por exemplo, eu já dei aula em colégios que a quadra era um espaço entre um hall entre dois prédios, assim, né? Então você não tinha espaço nenhum para os alunos poderem jogar futebol ali sem encostar nas paredes, né? Assim, a própria linha lateral, né, era a parede de um dos prédios, né? Então essas são as condições que os nossos alunos praticam esporte. Então, como é que a gente vai desenvolver uma série de capacidades aí, até relacionadas ao bem-estar, se as condições materiais não estão dadas, assim, né? Se não existem mínimas condições de trabalho para os profissionais das diferentes áreas, né? Citando aqui no caso o exemplo da educação física, mas a gente poderia ter falado das artes também, né? Por que o colégio não tem um teatro lá, um anfiteatro, alguma coisa assim, onde se pudesse desenvolver a capacidade de oratória, tão importante hoje em dia, né? E aí o teatro, através disso aí. Enfim, são essas discussões que parece que se cria um espantalho, como se essas disciplinas não existissem, quando na verdade elas existem, mas o que acontece é que elas são extremamente precarizadas, né? Todo esse processo de precarização que a Tabata Amaral participa, né, com todo o corte de verbas para a educação, com toda a ideia privatista da educação, né, e agora ela vem criticar, falando que tem que ter, sim, tem que ter investimento, tem que ter professores
recebendo melhores salários para poderem aplicar aulas melhores, com condições melhores, e aí a gente vai ter essas coisas todas, né? Essas coisas não são nenhuma grande novidade. Esse currículo, né, que abrange uma série de coisas, que desenvolve a capacidade das pessoas, não é nenhuma novidade. O que falta muito mais é investimento do que propriamente uma reforma nesse sentido. Que são as profissões do futuro? Eu acho que esse dado eu não falei, mas quem se forma hoje do ensino médio vai ter de 8 a 11 ocupações ao longo da vida. 8 a 11 ocupações ao longo da vida. Quem se forma hoje? Ué, e quando foi diferente para a classe trabalhadora? Assim, quando é que um sujeito que começa a sua vida profissional, termina, trabalha a vida toda numa única fábrica, numa única empresa? Que noção abstrata é essa? Assim, que novidade é essa assim, que está se colocando, quando na verdade isso é uma coisa extremamente antiga. Assim. O trabalhador ele sempre teve que se virar, sempre teve que procurar onde trabalhar. Né? Ele está trabalhando um dia numa fábrica, essa fábrica fecha, ele vai trabalhar em outra. Ele está trabalhando um dia numa loja, essa loja fecha, ele vai procurar outra. Aquela determinada área de trabalho dele se desloca, vai para outra região, ele não pode acompanhar esse movimento, ele tem que procurar um outro emprego dentro da sua região. Né? A vida do trabalhador sempre foi isso. Né? Raríssimos são os trabalhadores, né? Se a gente for pensar aí aquele conceito abstrato de classe média, que o sujeito fazia o ensino médio, entrava na faculdade, se formava lá, em direito, e aí exercia a profissão de advogado o resto da vida. Né? A maioria da classe trabalhadora não tem esse estilo de vida. Né? A maioria da classe trabalhadora está procurando sobreviver, trabalhar ali, às vezes em condições mais precárias, às vezes em condições um pouco melhores, né? Mas em diversas áreas, aproveitando as oportunidades que lhes são colocadas. Né? Então, sim, ela cria uma visão de um mundo que sempre existiu como se fosse alguma coisa nova. Então, através disso, ela tenta desmerecer a forma de ensino antigo como se não servisse mais para esse dito futuro, né? Que, enfim, que a gente está vendo que não tem grandes novidades da forma com que ela está apresentando. Tem estudos de Oxford e da McKinsey. E mais da metade das profissões que vão existir daqui a 10 anos não existem hoje. Isso é... Que exercício de futurologia é esse? Que afirmação é essa de que mais da metade das profissões que no futuro vão existir não existem hoje ainda? Baseado em quê? Que metade é essa? O que você está chamando de profissão? E por que essas profissões vão ser tão novas assim? Baseadas em quê? Sabe? Aí, em nome disso, em nome dessa futurologia, né, se pretende fazer uma reforma do ensino médio, baseado numa coisa assim, num completo achismo. Se a gente tem dificuldade de prever se o dólar vai subir ou vai aumentar daqui a 2, 3 anos, que dirá a gente saber de quantas profissões vão existir daqui a 10, 15 anos, sabe? Assim, é muita futurologia, é querer trabalhar as ciências humanas como se elas fossem ciências exatas, e isso é um erro lá do século XIX, né? Isso é uma coisa muito associada ao positivismo, né? É uma visão muito tão positivista da sociedade, e em nome dessa visão tentar fazer uma reforma do ensino médio, ou reivindicar uma determinada reforma do ensino médio. Muito perigoso esse discurso da Tabata Amaral.